Muito bem, de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 4 minutos. A gente agora já convida o nosso convidado, a gente já convida a participar aqui do BMC Market, o Alexandre Espírito Santo, economista da Orama, aqui conosco. Alexandre, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para você. Como vai? Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Alexandre, acho que o que o mercado está monitorando, e praticamente a gente só fala nisso nessa semana, é a expectativa para o Copom. A gente estava tentando traçar alguns cenários aqui a respeito dessa decisão do Comitê de Política Monetária de amanhã, principalmente tentando compreender os argumentos, a reunião de conjuntura, a análise de conjuntura que é feita hoje pelo Banco Central. Os argumentos que o Banco Central tem na mão para promover esse início do ciclo de corte de juros, eles, na sua percepção, eles subsidiam um corte de 25, de meio? Quais seriam esses argumentos na sua visão? Quais são os principais argumentos na sua visão para esses cortes, esse corte que deve vir amanhã? Bom, vamos lá. A gente acredita que o Banco Central fará um corte de 25 pontos. Há espaço para ele fazer 50? Sim, até existe, uma vez que o cenário de inflação está mais favorável, né? Não totalmente benigno, mas certamente mais favorável. Porém, o que a gente precisa entender é que o Banco Central, este Banco Central, ele traçou uma estratégia. E, nesse aspecto, se a gente observar o último encontro, né, a reunião 255, que aconteceu há 45 dias atrás, qual foi o comunicado do Banco Central? O que ele sugeriu é que sim, estamos próximos da inflexão, porém, ela será feita com parcimônia. E aí, até brinquei hoje com os meus alunos aqui de manhã, né, estamos voltando aqui às aulas, eu falei, olha, se você pegar qualquer dicionário, está escrito lá que parcimônia é algo que demanda cautela. Então, nesse aspecto, eu acho que seria muito difícil para o entendimento, né, que o Banco Central iniciasse essa inflexão já com 50 pontos. Então, provavelmente, seguindo essa estratégia que ele traçou, e nesse sentido a gente tem que elogiar o Banco Central, porque você pode ter aqui e acolá alguma crítica, mas ele conseguiu trazer a inflação para números bastante razoáveis. Então, eu imagino que essa distensão se inicia com 25, e aí sim, pode ser que ele, no seu comunicado, e aí vai depender um pouco, né, da dissidência, eu imagino que terá uma dissidência amanhã no Copom, aí a gente pode até especular que a próxima reunião de setembro seja uma queda de 50. A nossa visão aqui na Orama é que esse processo que se inicia amanhã, muito provavelmente, vai levar a Selic até o ano que vem a uma taxa de 9%, a Selic terminal. Alexandre, muito boa tarde. A pergunta é como é que na quinta-feira, a gente lógico vai acompanhar aqui na BMC a reação dos mercados, enfim, dos ativos, mas como é que fica a reação do governo em relação à decisão desse Copom? Porque se vier 0,25, será que os indicados, né, desse atual governo, a diretoria do Banco Central não vai começar a ser fritado? Fala assim, pô, a gente foi indicado e vocês não tomaram nada na decisão, porque se vier 0,25 vai ser aquela, teoricamente essa é a pergunta, né? Vai continuar aquela chuva de críticas? Como é que vai ser o relacionamento na quinta-feira da reação não nossa, mas do governo em relação à decisão do Copom? Pois é, essa sua pergunta é excelente, porque tem a ver com uma questão política, né? O Banco Central, ele vem sendo criticado desde o iniciozinho desse governo, que a diretoria, sobretudo o presidente Roberto Campos Neto, vem sendo criticado por uma parte importante, né? Não somente o presidente da República, mas outros, né, próceres, né, do Partido dos Trabalhadores, e também ministros, né? A própria ministra Tebet, ela vem sugerindo que o Banco Central está equivocado, o vice-presidente. Então, você tem razão, né? Agora,
Eu acho que o ponto que é importante é que esses dois novos diretores que assumiram, né, eles têm que entender que há um processo em curso, né? A nossa inflação estava extremamente elevada. Se nós observarmos no iniciozinho do ano, qual era a projeção de IPCA? Era um pouco acima de 6. Mais do que isso, é de 2024 e é de 2025. Agora, o que a gente tem? Nossa projeção aqui na Orma, por exemplo, é encerrar esse ano a 4,8. Ano que vem, a gente já está falando de inflação a 4, né, dentro da meta. A 4,8 já está ali triscando o teto da meta. Então, o que o Banco Central promoveu, né, nesses últimos anos, especialmente nesse último ano, quando ele apertou a política, é louvável, porque conseguimos reverter um processo que todos os bancos centrais no mundo estão correndo atrás. Olha o que o Fed fez na semana passada, que o BCE fez. Todos os bancos centrais estão com problema, né, de conseguir calibrar a sua política monetária. Então, a despeito, né, de ser uma redução de 25, caso ela ocorra, não me parece que isso seja algo para ser criticado. Eu acho até que você tem razão, é provável que critiquem. Porém, talvez, se nós fizermos 50, também critiquem, porque vão dizer que já havia espaço para fazer 75 ou até 100 pontos. Eu acredito que o melhor que a gente possa fazer é sinalizar para os agentes econômicos que o processo está sob controle e que sim, a inflação cairá, né, ela está novamente ancorada, e aí sim poderemos fazer quedas de 50 pontos até esses 9 que eu sugeri, ou maiores de 75 mais à frente. Alexandre, só uma curiosidade aqui, que talvez menos macro, talvez mais subjetiva e mais política. A decisão do Chile em já chegar acelerando, reduzindo os juros, pode ter alguma influência numa decisão, né, da região da América Latina? Fala assim, pô, dá uma olhada o que o Chile está fazendo, já está chegando, não quer saber de parcimônia não, 0,25, 0,50, vamos de 1 mesmo, joga logo na abertura. Você acha que tem alguma influência, sendo uma decisão, entre aspas, mais regional, assim? Colômbia também, né, Saravalli? Acelerando. Sim, claro que pode, mas hoje a gente tem que olhar também que o Banco Central da Austrália manteve a taxa, né? Então, como eu mencionei, todos estão com o mesmo problema. Alguns têm espaço para ser um pouco mais audazes e outros não. Me parece que o nosso Banco Central, ele, como foi o primeiro, né, a começar uma política de aperto, porque, vejam, a gente não pode esquecer que grande parte dessa inflação que aí está foi incentivada também pelos bancos centrais. Quando veio a pandemia, os governos começaram a fazer uma política fiscal extremamente frouxa, né, expansionista, fazendo aqueles chequinhos lá, ajudando a sociedade corretamente, e os próprios bancos centrais, né? Brinco muito aqui com os meus alunos, jogando dinheiro de helicóptero. O que o Fed fez é algo que a gente jamais viu um banco central fazer. Todos eles fizeram, né? Nesse sentido, boa parte dessa reflação, que é a inflação que surge depois de uma recessão, veio também por conta dos bancos centrais. Lembrem, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, ele criou uma prescrição chamada Forward Guidance, e esse Forward Guidance trouxe, inclusive, muitos problemas, inclusive para o sistema bancário americano. Agora, o que o nosso Banco Central fez? Inclusive, o nosso Banco Central fez um Forward Guidance, só que nós retiramos muito rapidamente, porque o nosso Banco Central percebeu que a inflação ia sair da mão como saiu. E, nesse aspecto, ele começou a subir o juro muito antes e agora está diante de uma janela de oportunidade, à medida em que o cenário de inflação está mais favorável, como eu mencionei no início, e ele pode começar o processo, né, de queda. Agora, essa ideia, né, da velocidade é algo que é questionável pelos sinais que o Banco Central vem passando há muito tempo, não é de agora. Me parece que ele iniciará o processo numa velocidade menor, e aí depois ele vai acelerando.
O Alexandre, você estava comentando a respeito que uma decisão seria política também na resposta do Saravalli, e me lembrei do ministro Fernando Haddad, que fez uma reunião com banqueiros ontem, né? Ele não teve nenhuma divulgação, não teve nenhum saldo dessa reunião, mas nos bastidores dizem que foi talvez uma sinalização para o Banco Central dessa proximidade e que poderia, né, acelerar um pouco mais esse corte de juros, justamente por conta do ambiente econômico, para melhorar o ambiente econômico e devido ao ambiente também mais favorável a esse corte. Essas movimentações, né, também pelo lado político, o próprio vice-presidente fazendo reiteradas pedidas de corte de juros, os vários outros ministros, enfim, isso coloca uma pressão ou isso é irrelevante, talvez assim, para o próprio Banco Central ou para uma tomada de decisão, mesmo sabendo que já vai começar esse ciclo de corte, como você trouxe a sua opinião? Muito boa colocação. Na verdade, esse Banco Central está sob pressão há muito tempo. E o que vem ocorrendo é que, nos comunicados, na ata, o Banco Central ele vem justificando esse seu critério, né, de ser conservador e esperar. Se nós olharmos, e aí eu acho que tem um aspecto muito importante, é que apesar da melhora recente, os núcleos de inflação ainda não são totalmente confortáveis, bem como a inflação de serviços. Se nós olharmos a meta, o centro da meta do ano que vem é 3, né? E o Boletim Focus está ali a 4. Tem uma distância ainda entre o 3 e o 4. Se o Banco Central persegue o centro da meta, né, ele deveria proceder com esse conservadorismo que ele sugere. Agora, é claro, nós tivemos uma decisão muito recente que o Banco Central, a partir de agora, não olha mais ano calendário, né? Sob esse aspecto, ele pode, sim, começar a reduzir o juro, porque ele não está olhando mais dezembro de 2024. Né? Ele agora tem um espaço de tempo para executar sua política monetária. De qualquer maneira, essa pressão que vem acontecendo por parte dos políticos é algo que o Banco Central precisa, faz parte do trabalho. Isso está acontecendo, inclusive, lá nos Estados Unidos. Ontem, o provável candidato que vai fazer frente ao Trump, né, o Ron DeSantis, ele sugeriu que vai mudar logo de cara o presidente do Fed, o Jerome Powell. Eu nem sei se ele pode fazer isso, porque ele tem mandato, mas essa pressão sobre o Banco Central acontece em todos os lugares do mundo, não é nosso privilégio. O meu ponto aqui, que eu gostaria de enfatizar, é que na reunião de amanhã, muito provavelmente será uma das maiores surpresas da minha vida profissional, se não houver essa dissidência que eu comentei. Muito provavelmente, os 2 novos diretores pedirão um aumento maior. Se algum outro diretor, de alguma forma, né, for convencido por eles dois e sugerirem também, né, por exemplo, se a decisão for 25 e eles fizerem uma sugestão de 50, outro diretor entrar na de 50, acho que abre a janela para que a reunião de setembro seja de 50. Ou seja, qual é o resultado de amanhã? O resultado de amanhã será 7-2, que é o que normalmente a gente veria, ou não, será 6-3 ou será 5-4. Isso eu acho que é muito importante para nós olharmos os próximos passos que o Copom vai adotar. Muito bom. Alexandre, só uma pergunta aqui para a gente também trocar de outro tema, né, Felipe, de outro assunto, mas quando a gente fala de mercado financeiro, mercado de capitais, está todo mundo, de certa forma, atento a essa distorção, esse distanciamento do nosso preço de gasolina aqui em relação à paridade internacional, né? Você acha que existe a possibilidade de passar a reunião do Copom e aí o presidente da Petrobras fala assim, bom, agora já passou a reunião do Copom, estou liberado para reduzir pelo menos essa distância, aumentar um pouquinho o preço da gasolina, ou particularmente estamos descartados essa possibilidade? Porque ele vem dando sinais que, pelo menos o que a gente vem mostrando, o BMC e a mídia vem mostrando aqui,
Eu acho que a relação entre governo, principalmente o presidente Lula e o presidente da Petrobras, já esteve melhor, né? Então, acho que é essa a leitura. Então, a pergunta é, podemos ver, depois da reunião do Copom, né, um aumento do preço da gasolina? Até hoje, praticamente, saiu aumento de querosene de aviação, que, de certa forma, a população não sente muito no bolso, não vai sentir ali na bomba, né, acontecendo. Como é que você vê esse descasamento e esse cenário, né? Ou seja, será que o presidente da Petrobras vai ligar e falar assim, então agora tem uma distância longa para a próxima reunião, eu consigo diminuir um pouquinho esse desconto que está a nossa gasolina aqui no curto prazo, né? Existe essa diferença, né? Segundo os cálculos, em torno de 20%. Pelo que vazou aí na imprensa, o próprio presidente da Petrobras divulgou que teve uma reunião hoje com o presidente, mas que só foi tratado sobre os investimentos, não se falou, né, sobre essa defasagem de preço. Ele disse lá, assegurou que o presidente não comentou absolutamente nada sobre aumento, né? Alguns jornalistas falaram que o presidente pediu para que fosse adiado o máximo possível. Eu, sinceramente, eu tenho muita preocupação, já coloquei isso em algumas entrevistas, porque é importante a gente entender como será o processo, né, de apressamento que a Petrobras vai fazer. Ela agora acabou de divulgar a maneira como fará o dividendo, que me parece que foi bem aceita pelo mercado, similar a algumas empresas, as principais empresas internacionais, porque está vinculado ali ao fluxo de caixa, e também esse processo de recompra, que é parecido com outras empresas. Agora, a sua pergunta é importante porque tem dois aspectos que eu tenho me perguntado e não tenho observado tanta preocupação em relação à inflação. Quais são esses aspectos? O primeiro deles tem a ver com o que está acontecendo lá na guerra entre Rússia e Ucrânia, não é? Porque a Rússia começou a bombardear lá armazéns, né, que tem onde estão grãos, não é? Isso é ruim, né, sob qualquer aspecto, mas especialmente em relação à inflação, por conta dos grãos, isso bate nos alimentos. A Rússia também está ali pressionando em relação aos graneleiros, aos navios graneleiros. Então, o preço dos alimentos pode acabar subindo lá na frente. E um outro aspecto, né, que os meteorologistas vêm falando com alguma frequência, que o fenômeno El Niño, dessa vez, será muito intenso. E isso também vai afetar as safras. Pode ser que o preço dos alimentos, que nesse momento está jogando muito a favor, pode ser que mais à frente eles acabem pressionando a inflação. Então, a vitória sobre a inflação, ela não está dada. Inflação a gente tem que tratar com cuidado durante muito tempo, até que nós tenhamos, de alguma maneira, todo o processo sob controle. Tem algo que joga muito a favor nesse momento, também tenho questionado por que as pessoas não falam, que joga a favor da inflação que são os IGPs, né, da Fundação Getúlio Vargas, eles estão deflacionados. Isso é muito favorável porque evita aquele contágio, aquela contaminação, né, como eu falo aqui com os meus alunos, né, você, de alguma maneira, na economia brasileira, você criou um processo, né, de gravidez de um índice sobre o outro. Porque na hora que os IGPs puxam, como foi no ano passado, muitos dos itens que fazem parte do IPCA, eles são corrigidos pelos IGPs. Neste momento, nós temos o inverso, né? Os IGPs eles estão muito favoráveis e não haverá esse contágio. Então, a gente precisa contrabalançar, não é? Da mesma maneira que tem vetores puxando a inflação provavelmente para cima, como esses que eu citei, existe também os IGPs jogando, neste momento, de forma favorável. Alexandre, só uma última provocação agora, acho que menos economia, mais provocação mesmo. Lógico que também reflete na economia. Mas a Petrobras, diversas companhias, talvez todas, né? A gente está citando muitos investimentos na transição energética, na economia verde, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala assim, eu vou subsidiar a gasolina que é
um ativo, um combustível fóssil, né? Ou seja, contra o discurso de transição energética, né? Você está subsidiando uma queima de combustível que é poluente, enfim. Como é que isso pode prejudicar também a imagem? Você não acha que contradiz muito com o discurso da própria companhia se subsidiar a gasolina, enquanto todos os investimentos programados para a transição energética? Como é que pode ser a percepção, né, no famoso conceito ESG, né? Pois é, esse assunto é maravilhoso porque existem muitos economistas e analistas de mercado, inclusive um professor muito famoso, né, o Damodaran, que criticam essa coisa do ESG desse jeito, né? Essa coisa tão rígida que as pessoas normalmente conduzem a conversa. Contradições vêm existindo ao longo desse processo, porque se nós observarmos, há pouquíssimos meses atrás, o governo ele fez um programa de incentivo ao carro popular, né, como foi chamado, que também me parece um contrassenso, né? Se nós estamos, esse governo prometeu, né, vir com essa pegada mais limpa, né? Como é que você subsidia automóveis? Porque a classe baixa, ela não vai comprar automóvel de 70, 80, 90, 100 mil reais. Então, na verdade, o que você fez? De alguma maneira, você precisava desovar os estoques que estavam abarrotados lá das montadoras. Você fez esse programa que sinaliza também uma contradição. Então, de contradição em contradição, a gente vai levando. Me parece, né, que a Petrobras, que se vende, e eu acho que é bastante razoável que se venda, como uma empresa, né, de energia, não uma petroleira, uma petrolífera, né, que ela precisa, sim, sinalizar com boas práticas de governança e de ESG no geral. É difícil porque, neste momento de transição, há uma transição na empresa. A gente não pode esquecer, né, que até muito pouco tempo atrás, a empresa não tinha, por exemplo, uma diretoria, né, de conformidade, governança. Então, esse processo que vem acontecendo ali, desde o governo do Temer, ele agora parece e precisa se consolidar. Mas, ao mesmo tempo, nós ouvimos nesses últimos dias que o presidente Jean Paul Prats ele já não está tão seguro quanto no início do mandato do presidente, porque agora já está sendo questionado de alguma maneira. Espero que seja só ruído de mercado, porque até agora me parece que está fazendo um trabalho razoável. Mas existe sim, você tem razão, né, muita incoerência associada ao tema. Inclusive, é interessante que uma das críticas, né, que foram feitas é de que ele está muito alinhado ao mercado, né? Ele é o presidente da Petrobras, uma empresa listada, aberta, tantos e tantos investidores internacionais, e a crítica é justamente essa, né, Alexandre? Estar alinhado com o mercado, principalmente quando se fala em investimentos para ter um retorno maior, quando se fala também numa política de dividendos, né, alinhada com o mercado, que privilegia também o acionista. Então, assim como o Saravalli provocou falando do contrassenso ESG, talvez seria um contrassenso fazer uma crítica de alinhamento ao mercado do presidente de uma empresa listada no mercado, né? O mercado não é inimigo. Pelo contrário, nós precisamos do mercado. Eu estava vendo aqui, antes de entrar, estava vendo vocês conversando sobre Bolsa. A gente está vivendo um bom momento da Bolsa. A gente aqui, na Orama, tem uma visão construtiva para a Bolsa, né? No iniciozinho do ano, a gente tinha uma projeção de Bovespa para 130, depois nós reduzimos para 125, refizemos agora um cenário para daqui a um ano, para julho do ano que vem, o número é 136. A gente acha, sim, que esse processo, né, de distensão da política monetária, essa queda de juros, vai ser bastante positiva para a Bolsa. É óbvio que não vai ser uniforme, teremos aqui e ali, né, alguma volatilidade, né, mas eu acredito sim que
o mercado de capitais do Brasil precisa ser incentivado. E a Petrobras, como uma das suas principais empresas, não pode se furtar a participar desse processo, né? Então, essa crítica, né, de sempre, né, que o mercado age de uma maneira, né, com especuladores, essa ideia, né, de que o mercado está cheio, repleto de especuladores, de manipuladores, é errônea, né? E esse inclusive, um dos meus objetivos, quando eu estou lecionando para essa garotada aqui, explicar para eles que o mercado financeiro e o mercado de capitais é uma maneira extremamente poderosa de fazer a economia do país crescer, e crescer de uma maneira consistente no tempo, não é? Porque isso facilita a captação. A gente vive num país onde, naturalmente, temos problemas, né, por uma série de razões, o juro é muito alto, também por uma série de razões, mas ter acesso ao mercado de capitais é algo fundamental. Em qualquer boa economia do mundo, não seria diferente aqui conosco. Maravilha. Alexandre, eu quero agradecer sua participação, pedir para você deixar suas considerações finais, por gentileza, para a nossa audiência nessa terça-feira pré-Copom. Bom, primeiro eu queria muito agradecer, né, o convite, e eu queria colocar efetivamente que acho que o país, neste momento, ele está num cenário um pouco melhor do que se supunha. Vamos ver, por exemplo, o que aconteceu recentemente, né? Tivemos a S&P melhorando a perspectiva, depois tivemos a Fitch melhorando a nota. Então, nós estamos construindo caminhos melhores do que se supunha lá no início do ano, né? Até abril nós tivemos ali o mercado sofrendo, mas agora, me parece, você mencionou isso, já são 3 ou 4 meses de bolsa em crescimento. O meu grande medo é o que está acontecendo lá fora, porque talvez estejamos diante de um processo de formação de bolha no mercado americano. Esse, para mim, é o grande senão que pode acontecer. Mas a decisão do Copom amanhã, me parece que será, a despeito de ser 25 ou 50 pontos, será uma decisão ancorada, baseada em fatos concretos.